Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Tem alguém vivo aqui? Amém, que bom. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24. Eu quero inicialmente externar a minha alegria de passar esses 3 dias, as 3 noites com os irmãos, pastor Elias, a querida superintendente, toda essa equipe alinhada, harmonizada, fazendo a obra do Senhor, desde a portaria até a recepção, a igreja, os amados irmãos. Provavelmente, quando eu vier a Campos, quem sabe eu posso encontrar algum irmão aí na cidade. Não sei se eu vou conseguir identificar todos, né? Mas é muito bom estar aqui, pastor. Obrigado por abrir a porta. Tenho aprendido bastante, tenho recebido da parte de Deus, e é um privilégio estar aqui com os irmãos. Tá bom? Muito obrigado pelo vosso carinho. Não estou à altura, né, da vossa recepção, do vosso carinho, mas como tem o salmo que diz, não vai dizer, Deus é bom e a sua misericórdia dura. Alguém crê nessa mensagem, amém? Então, por isso que a gente agradece e louva o nome do Senhor. Fiquei muito feliz também de conhecer a esposa também do pastor Elias, que nos recebeu ontem também com muita alegria. Que Deus abençoe essa serva de Deus. Vamos então, deixa-me ver se tem na minha Bíblia aqui, Lucas 24, do versículo 50 ao versículo 53. Nós temos falado desde terça-feira sobre o ministério aprovado. E terça-feira falamos sobre liderança, alguém lembra? Na terça-feira, liderança? Não, terça-feira. Liderança bíblica. Quem falou aí? Alguém falou do lado de cá. Isso. Então repete comigo, liderança bíblica. Ontem falamos sobre liderança missional. E hoje falaremos sobre liderança relevante. E assim a gente vai caminhar dentro da narrativa lucana, o Evangelho de Lucas, e entraremos um pouco aí em Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando falamos sobre liderança relevante, aqui eu quero compartilhar com os irmãos a trajetória aqui de Jesus por ocasião de sua ascensão e depois entrando na narrativa de Atos dos Apóstolos. E esses 2 livros escritos pelo médico Lucas, esses 2 livros vão trazer para nós um parâmetro do que seria uma liderança relevante. Para alguns corações, às vezes, liderança relevante é quando alguém tem uma liderança midiática. A pessoa pode ser, ao mesmo tempo, relevante e midiática. Mas eu quero, nessa hora, falar de uma liderança relevante à luz das Escrituras, dentro da palavra de Deus. E nós vamos observar, então, em primeiro lugar, que a liderança relevante ela é primeiramente abençoada por quem? Jesus. Repete comigo, a liderança relevante é abençoada por Jesus. Olha o que Jesus fez antes de ser assunto ao céu, antes de ser elevado ao céu. Olha o que ele fez. No versículo 50 e 51 diz, então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, plural, hein? Que coisa linda.
erguendo as mãos. Quem ergueu as mãos? Jesus. Erguendo as mãos, os abençoou. Aí o texto seguinte diz: aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado ao céu. Ou seja, enquanto Jesus ia se apartando deles e sendo elevado ao céu, as mãos de Jesus continuaram sobre aquele povo, sobre os discípulos. E nós não podemos afirmar que essas mãos se baixaram. Nós não podemos dizer que essas mãos se encolheram. Não há informação bíblica de que essas mãos foram encolhidas quando ele entrou. Não há informação para isso. A informação que temos é que, enquanto subia, ele abençoava. Uma ação contínua que não temos informação de que ele parou de abençoar. Nós não temos uma informação bíblica de que ele subiu e parou de abençoar, não. Ou seja, os discípulos faleceram, já estão na glória, mas a bênção sobre os discípulos dos discípulos, sobre a igreja do Senhor. E eu quero crer, meus amados irmãos, como um ato de fé, que aqueles que andam nas pisadas de Jesus, nas pisadas dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, também as mesmas mãos do Senhor Jesus continuam estendidas, nos abençoando. Então, liderança relevante é uma liderança que tem as mãos de Jesus cobrindo. As mãos de Jesus abençoando. Essa liderança que é relevante. Começa aí. O segredo, às vezes a pessoa começa na liderança e a pessoa ela logo pensa numa projeção, pensa numa fama e pensa em se aparecer. Irmãos, Deus nos trouxe aqui. Liderança relevante é quando as mãos dele estão sobre nós. Mas no livro de Apocalipse, não vou entrar no detalhe, mas no livro de Apocalipse fala exatamente esse texto. Não vai falar, fala, queridos irmãos, que a igreja da Ásia, as igrejas da Ásia e os anjos da igreja, que eram os pastores, eles estavam nas mãos de Jesus. Então, nós temos que escolher, ou a gente está debaixo, ou a gente está em cima da mão. Mas uma coisa é certa, nós não podemos fugir das mãos de Jesus. Qualquer que seja essa posição, estamos seguros. Se estivermos debaixo das mãos de Jesus, estamos abençoados. E se estivermos na palma da mão de Jesus, também estamos abençoados. Prosseguindo, meus irmãos, segundo lugar, a liderança relevante, ela é... Está fraco. A liderança relevante é dinâmica. E quando falamos de dinâmica, tem 3 palavras importantes ali. Quais são? Adoração, alegria e louvor. Olha o que diz o texto nos versículos 52 e 53. Então eles, debaixo da bênção de Jesus, então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, vazios de alegria. Corrigindo, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Meus irmãos, a liderança relevante, ela precisa também ser dinâmica. E esse dinamismo começa com a adoração. Eles adoraram a Jesus, ou seja, enquanto Jesus estendia e erguia as mãos, abençoando os discípulos, subia ao céu, abençoando os discípulos estavam ali na condição de adoradores do Senhor Jesus, e eles adoravam a Jesus, e quando realmente Jesus entrou no céu, eles voltaram para Jerusalém como? Com seus corações cheios de alegria. E como que eles ficaram no templo? Louvando a Deus. Liderança dinâmica adora.
Liderança dinâmica tem alegria. Liderança dinâmica louva a Deus. Não é fácil, amados. Não é aqui. Essa região não tem isso. No norte do estado não tem essas coisas. Só lá para o meio do estado. Então, meus amados irmãos, quantas vezes você encontra isso na igreja? Pessoas que só adoram quando estão com o microfone. Nunca viram? Lógico, aqui não tem. Então, amados, pessoas que adoram, incendeiam igrejas, incendeiam congregações, quando estão com o microfone na mão. Irmãos, a adoração não está atrelada a esse sorvete aqui. Sorvete aqui, muita gente gosta desse sorvete aqui. Mas a adoração não está atrelada nesse sorvete aqui. Por isso que tem gente que pega e não quer largar, porque é doce. Então, amados irmãos, a pessoa ela não vem para a igreja com o intuito de adorar. Irmão, se você vai pregar ou não, se vai cantar ou não, se vai lecionar ou não, venha adorar. Venha adorar a Deus, é tão bom. Eu cheguei agora há pouco aqui e já ouvia o cântico dos irmãos. Já ouvi a adoração aqui dos irmãos e meu coração já queimava para entrar aqui logo. Por quê? Para estar no meio dos irmãos aqui cantando e adorando o nome do Senhor. E é muito bom. Existe um defeito em muitos ministérios, em muitos obreiros, que às vezes lotam os púlpitos da igreja, irmãos. Tem um púlpito que é cheio de obreiro. E aí, irmão, tem hora que, se estiver filmando, é até difícil filmar. Sabe por quê? Porque tem um de cabeça abaixo assim. O outro zangado. O outro fazendo mais não sei o quê. Aí o pastor chama para pregar. Cadê o povo pentecostal aí? Mentiroso. Igreja não aguenta mais isso, não. Tem congregação que já não está aguentando mais esse tipo de obreiro, que é hipócrita, é mentiroso, só vem na igreja se alguém der oportunidade, só vem na igreja se der saudação, só vem na igreja se o pastor escalar para pregar, só vem na escola dominical o dia que está na escala para ensinar. A igreja não aguenta esse tipo de coisa. Por qual razão? Porque nós temos de estar aqui com o coração aberto para louvar, para adorar. Liderança dinâmica, amados irmãos, deve adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É tão triste. A gente observa algumas congregações que a gente vai. Jesus, tem misericórdia. Tem pouquinho crente aqui. Então, aí vai lá, começa o negócio a cantar. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Irmão, até finalizar a estrofe, até o cachorro não vai querer entrar na congregação numa hora dessa. Então, amados irmãos, não dá, gente. Para o negócio crescer, o coração tem que estar aquecido. Pode ter 2 pessoas, pode ter 3 pessoas. Como que as pessoas vão querer entrar numa congregação que quem canta, canta morto? Como diz o hino da harpa cristã, canta com vida, ó crente. O cristão precisa adorar com vida, cantar animado, cantar com o coração cheio de alegria, cantar com o coração cheio de adoração ao Senhor. Aleluia, que Deus abençoe essa igreja aqui, que canta com força, que canta com alegria, que canta com entusiasmo, que canta adorando ao Senhor. É assim. Adoração. Alegria também. Como que vamos liderar com o coração revoltado, angustiado, amargurado? Na Assembleia de Deus tem o costume de dar saudação em vários cultos. Quantas pessoas vão dar saudação, irmãos? Derrota. O dia hoje foi difícil. Não sei, irmão, quanto tempo mais vou viver. Talvez hoje seja o meu último dia. Amém, irmão. Deus já está falando contigo. Tá? Deus já está falando. Né? Mas um desânimo, uma tristeza, problema com o neto, problema com o avô, problema com o tio.
e não sabe nem se vai ficar naquela casa que está morando, minha sogra está me mandando embora daquela casa. Irmão, Jesus tem misericórdia. São matadores de culto. São matadores de liturgia, ninguém aguenta isso. Não estou aqui, irmão, dizendo que a gente tem que fingir, não é isso. Mas a nossa alegria, ela é ultracircunstancial. A nossa alegria, ela ultrapassa, vai além das nossas dores, além dos nossos dilemas, além do nosso sofrimento, porque a base da nossa alegria é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Aleluia! Liderança dinâmica precisa investir na adoração, precisa adorar, precisa sentir alegria, louvar ao Senhor. Professor de escola bíblica dominical também, que tristeza que a gente encontra em alguns. Aula que não tem vida, aula que não tem alegria, não tem. Só reclamando, aí daqui a pouco envolve política junto, aí envolve não sei mais o que junto, e fala de uma coisa, e fala de outra, o prefeito não calçou minha rua ainda, o prefeito não... Irmãos, você tem o maior alimento, nós temos o maior alimento para entregar, e esse alimento é a palavra de Deus. Quem ama esse alimento, quem necessita desse alimento, esse alimento é a palavra de Deus. Então, amados, alegria, lecionar com alegria, dirigir o culto com alegria, dirigir a congregação com alegria, fazer o trabalho do Senhor com alegria. Até mesmo quem está na portaria precisa ter alegria do Senhor. O cartão postal da igreja está na portaria, está na recepção, está na equipe do acolhimento. Quantas vezes... Alguém, às vezes, chega em alguma congregação e já encontra uma cara difícil na porta. Não dá vontade de entrar, não, gente. Então, quem está na porta precisa ter alegria, para nos dar alegria de entrar. Prosseguindo. Terceiro lugar, liderança relevante vivencia a unidade ministerial. Vamos todos juntos? A liderança relevante vivencia a unidade ministerial. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, olha o que diz. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Sabe o que me chama a atenção aqui, meus amados irmãos? Que quando os apóstolos entenderam e viram que Jesus foi elevado ao céu, eles subiram para o cenáculo onde se reuniam. Liderança relevante vivencia unidade ministerial. Um dos grandes desafios hoje de liderança é a unidade ministerial. Hoje é uma pessoa querendo derrubar a outra, é uma pessoa querendo criticar a outra para ver se sobra uma vaga, pensando que é a mesma situação de suplente no poder público, poder político, e não vê a hora do que está ali morrer para o suplente subir, ou para quem está ali assumir, e não vejo a hora do pastor tirar isso aqui para assumir. Irmãos, a igreja precisa vivenciar a unidade ministerial. E eu tenho aprendido, irmãos, sabe por que tem tanta confusão em muitas igrejas? Porque os obreiros não estão subindo juntos para o cenáculo. Não estão subindo juntos, se reunindo juntos no cenáculo. Quando se reúnem, é a pauta de muita coisa, mas não tem a pauta da oração. Não tem a pauta de estarem orando juntos, buscando a presença de Deus juntos. Aí é um monte de confusão na igreja. Irmãos, aquela questão de obreiro não gostar de obreiro trabalhar contra pastor, de professor da escola dominical, ficar usando a aula da escola dominical para dar indiretinha contra o pastor, para dar uma espetada no pastor. Vou aproveitar que ele não está aqui, estou com 30 alunos, 50 alunos, vou dar uma espetadinha no pastor, no dirigente da congregação. Vão crescer, gente.
Nós temos que crescer. Isso é covardia. Você assumir uma classe e ficar dando indiretinha em alguma situação da igreja. Ah, mas na igreja, sabe, irmão? A situação é muito difícil. Tem que orar, irmão, para ver se eu fico 2023 aqui na igreja. Aí vai para casa e fala que vai orar para ver se 2023 vai estar aqui na igreja. É hora mesmo, porque ainda tem muito caixão por aí até dezembro, né? Realmente. Então a pessoa fala muita bobagem, machucando vidas ali, dando direitinho, espetando o pastor. Irmão, se você usa a classe da escola dominical para dar espetadinha na administração da igreja, vamos fazer um negócio, irmãos, entrega seu cargo. Porque você está matando mais do que construindo vidas, do que restaurando vidas. E você pensa que Deus está lá do céu gostando disso? Que a gente está com falsidade com a superintendência, falsidade com outro professor, falsidade com outro irmão. Irmão, Deus não aprova essas coisas, porque Deus não aprova hipocrisia. Deus tem uma obra limpa a fazer em nossos corações. A minha oração, meus irmãos, é que por onde eu passo eu falo isso. As reuniões de obreiros não tem que ser lugar de confusão, não, irmão, tem que ser lugar de oração. Temos que transformar as nossas reuniões em cenáculo, ou seja, buscando a presença do Espírito Santo. Que os nossos corações estejam alinhados nas Escrituras, alinhados com Deus, alinhados com a liderança e com certeza as mãos de Jesus cobrindo cada obreiro que está ali, cooperador, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor auxiliar, pastor presidente. O que os ministérios precisam no Brasil hoje é de as mãos de Jesus estarem nos cobrindo, aleluia, é das mãos de Jesus estarem nos cobrindo e nós transformarmos as nossas reuniões em cenáculo. Pastor, mas aí não vai resolver o problema, não vai, mas o problema vai ser resolvido com parecendo bem ao Espírito Santo, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no concílio de Jerusalém, quando os apóstolos decidiram, quando os anciãos da igreja decidiram, parecia bem ao Espírito Santo e aos líderes da igreja. É isso que nós precisamos, que as nossas decisões agradem primeiro o Espírito Santo e depois agradem os que servem a Deus. Então, amados irmãos, precisamos vivenciar essa unidade ministerial. Se nós queremos ter uma liderança relevante, nós temos de estar unidos com os nossos irmãos, com os nossos obreiros. Equipe musical, equipe de professores, equipe diaconal. Onde Deus nos inserir, nós temos de estar vivenciando a unidade. E assim a obra avança em nome do Senhor Jesus. Quantos oram pela unidade da igreja? Quantos entendem que a igreja precisa viver unidade? É através da unidade que nós vencemos as adversidades. Prosseguindo, meus amados irmãos. Quarto lugar, a liderança relevante, ela tem compromisso com a liderança relevante, ela tem compromisso com a oração. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estes discípulos, suas respectivas famílias, e mais aqueles primeiros irmãos ali, perseveravam unânimes em oração. Abraão orou, Moisés orou. Quantos homens de Deus, Elias, Eliseu, quantos líderes no Antigo Testamento e também no Novo Testamento tiveram uma vida de oração? Liderança relevante, meus irmãos, ela tem compromisso com a oração. Nós não podemos abrir mão da oração. Quando nós nos reunimos, temos de orar. Não dá para fazer a obra de Deus, irmãos, sem oração. Aquela pressa que às vezes os grupos musicais têm, não aqui, em outros lugares. A gente vai orar quantos minutos? Tem que ensaiar. Eu tenho entendido, irmãos, que os conjuntos deveriam orar mais do que ensaiar. Que isso, pastor? É muito difícil aquela música, tirar aquela música. Sabe por quê? Porque eu sei.
Quantas vezes fica cantando aquele hino e canta, não fica bom, e toca, não fica bom, e canta, vai todo mundo frustrado para casa porque não ficou bom. Sabe por quê? Porque faltou o óleo do Espírito Santo. A oração, irmãos, eu tenho entendido que a oração não atrasa ensaio. A oração abre caminhos para a prosperidade do ensaio. Se é coreografia, se é teatro, se é o conjunto, se é o coral, se é o louvor, nós temos de orar. Por qual razão? Porque enquanto estamos ensaiando, existe a guerra espiritual, existe a batalha espiritual. E quando o grupo entra em oração, quando o grupo entra orando, clamando, buscando a presença do Senhor, as trevas vão saindo daquele local de ensaio. As trevas vão saindo, as trevas vão saindo, as trevas vão saindo, e a glória de Deus começa a descer, a unção do Senhor começa a descer, aleluia. Daqui a pouco você vai ensaiar e vai dizer assim: puxa, mas parece que a gente já ensaiou 10 vezes, puxa, parece que a gente já ensaiou a semana inteira, numa passada parece que ficou ótimo. Por quê? Porque você convidou a presença do Espírito Santo. E quando eu compartilho isso com os irmãos, não é teoria prática. Quando compartilho isso com os amados irmãos, não é algo que eu li num livro, que eu pensei, que eu olhei. Não. São experiências com a congregação, com o povo de Deus. Tem hora que a gente vê que a coisa está amarrada, não vai, puxa para cá e puxa para lá, não vai. Por quê? Porque é hora, irmãos, que tem que parar o ensaio e orar. Aí um começa a discutir, não, mas tem que ser assim, não, mas tem que ser assim, não, mas tem que ser assim. Aí um começa a fechar a cara, quem é pretinho como eu assim fica mais pretinho, aí o outro fica vermelho, outro fica cinza, fica roxo, e um não combina, daqui a pouco vai todo mundo chateado para casa. Por quê? Porque não orou. Então, irmãos, temos de atrair, trazer, convidar, invocar a presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. Liderança relevante, meus irmãos, ela tem compromisso com a oração. E orar com a igreja não é fácil, porque tem muita gente que não quer orar. Quer fazer muita coisa, mas não quer orar. Aí dá vontade de beber água, dá vontade de olhar o zap, e dá vontade de fazer muita coisa, menos orar. Irmãos, oração é uma guerra. É uma guerra. É uma guerra, porque as pessoas ficam nas redes sociais 2 horas, não dá sono, assiste filme 2 horas, não dá sono. Mas na hora de orar 10 minutos na igreja, certa vez eu fui conversar com o jovem: irmão, por que você não dobra o joelho? Está doendo, pastor. Está doendo muito meu joelho, mas só meia hora só, meu filho. Não, está doendo muito, pastor. Só deu para dobrar rapidinho e voltar. Mas está todo o culto doendo assim? Está doendo, pastor, doendo muito. Aqui, fala com sua mãe para você ir no ortopedista ou alguma coisa assim. Reumatologista, não sei, não entendo muito, mas você indo no ortopedista já te ajuda lá. Se não for para ele te dá o auxílio. Não, pastor, mas não está dando não. Mas para eu falar isso, eu já vi ele quase metade do ano sem dobrar o joelho. Aí um dia eu saí pela porta da igreja, eu vi uma bicicleta assim, que é uma bicicleta bem bonita, né? Bem moderna, veloz, quadro da bicicleta bem levinho, deve custar uns R$100. Vocês estão rindo por quê? R$100 deve ser a luva do piloto, do ciclista, né? Então, amados, aí eu olhei assim, eu conheço aquela bicicleta, conheço também o ciclista. No outro culto eu conversei com ele: vem aqui, eu estou maravilhado. Vocês estão rindo por quê? Vocês são bênção, né? Deus já revela já, né? Aí, amados, olha, eu estou maravilhado com o que Deus tem feito na sua vida. O que é, pastor? Eu vi você descendo aqui na rua da igreja, numa velocidade intensa. Sabe o que eu fiquei feliz? Porque não vi dor no teu joelho. Jesus te curou. Mas ainda não dobra o joelho. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas têm joelho para tudo,
para futebol, bicicleta, e para subir escada, morro, para fazer faxina na casa, mas só não tem joelho para buscar Deus. Mas tudo bem, se não pode dobrar o joelho, então fica sentado e fecha esse olho. Mas se não, pastor, meu olho não fecha, então tá bom, olha para o teto pelo menos e ora sim. Mas ora. Ora. Pastor, mas Deus só ouve de joelho, tudo bem, irmão, então fica sentado, mas ora. Vai deitar? Então deita, irmão, no chão, mas ora. Mas fala com Deus. Fala com Deus. O grande problema é que as pessoas não querem orar em pé, não querem orar ajoelhado, não querem orar deitado, não querem orar sentado, não querem orar em posição nenhuma. A minha oração é que Deus, nessa noite, esteja despertando a liderança que aqui está, o povo que aqui está, a continuar tendo compromisso com a oração. Oração. Quão maravilhoso é, professor da escola bíblica, ter vida de oração, gente. E professor que é insensível, engata a primeira, a segunda e vai embora. A vida da irmã está até chorando ali, acelera. Tem hora que tem que parar a aula um pouquinho e orar. Sensibilidade espiritual. Aí vai chegar alguém ali e diz, fui expulso de casa, então é hora de orar. Minha mãe faleceu essa semana, orar. O professor tem que ter sensibilidade espiritual para orar pelos seus alunos, pelos seus discípulos. Se é criança, se é adolescente, quão importante é ter um caderno de oração, ou ter um painel, um quadro de oração em casa e clamar. A minha esposa está aqui, mulher de oração. Quando ela coloca um pedido de oração no painel, você fica certo, meu filho. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai fazer alguma coisa e vai atender. Eu peço nunca para ela colocar meu nome lá, Jesus, leva ele, porque senão... Mas, amados, é importante nós termos o painel de oração, o caderno de oração, não sei, ou uma caixa de oração, mas nós temos que ter alguma coisa para a gente registrar os pedidos particulares. É tão bom quando o aluno ora, quando o dirigente da congregação ora, quando o professor ora. Propósito de oração ali com a classe. A igreja orando, clamando, e a gente começa a ver Deus agindo, a gente começa a ver Deus fazendo. É tão bom ver Deus fazendo, é tão bom ver Deus agindo. Mas como que Deus vai fazer isso? A igreja orando. E nós temos que orar mesmo, irmão. Orar, clamar, sentado em pé, a posição que Deus te permitir. Ore. Temos de orar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, orar pelas missões. Orar pelos missionários, orar pela cidade. Não sei se tem batalha espiritual aqui na cidade, se tem guerra espiritual, mas a igreja tem que estar em oração. Tem que estar buscando a Deus. Amanhã já começa em nossa cidade, sábado, já começa uma das maiores festas agropecuárias do estado do Rio. Festa agropecuária, lá centenária festa. A turma está animada, milhões de investimento, caravanas, tudo animado para ir para lá, assistir as podridões do mundo, os cantores do mundo, e os crentes também animados. Tem crente animado lá, aguardando os shows mundanos. Qual a posição da igreja? A nossa igreja entrou hoje, começou hoje, 7 horas da manhã. Tinha um grupo enorme de irmãos hoje, 7 horas da manhã na igreja. Sabe para quê? Já que a festa vai cobrir, então, 10 dias na cidade, então a igreja ora 12 dias. Começamos hoje. Bagunça lá, oração aqui. Tumulto lá, consagração aqui. Pecado lá, comunhão com Deus aqui. E vamos caminhando, e vamos caminhando. E vem como aquele texto de Apocalipse que diz lá, tendo pouca força, mas não negaste o meu nome. Quando você olha uma igreja
diante de uma multidão que se prepara para ir para aquela cidade. Diante de uma multidão, a expectativa é enorme lá de milhares de pessoas que vão assistir os shows, vão participar da festa e tudo mais. A igreja, diante desse mundão todo, parece que ela é pequena, parece que ela realmente tem pouca força. Mas uma coisa importante, ela não está negando o nome do Senhor. Então é quando a igreja tem que se levantar e orar. Mandamos o comunicado para o prefeito: 10 dias de festa, 12 dias de oração, prefeito. Fica sabendo que aqui tem 12 dias de oração. Primeiro, para colocar temor no coração dos crentes. Segundo, arrependimento de pecados. Terceiro, livramento. Quarto, proteção. Mas a igreja tem de orar. E a guerra é intensa, mas a gente tem que se posicionar. Orando, clamando. Agora, vem os problemas do mundo, a cultura maligna pressiona a igreja, e às vezes a igreja vai ficando encurralada. No meu bairro tem uma festa aqui, na minha rua tem uma festa aqui, que não, pode ter, mas a igreja tem que se levantar para orar. Tem até pouca força, mas não negou o nome, e é nessa pouca força que Deus fortalecerá a sua igreja. Nós vivemos uma experiência muito interessante, amados, sobre oração. Uma experiência muito interessante. Há alguns anos atrás, a nossa cidade era recheada de centros de macumba e feitiçaria. Vários pontos da cidade. Vários pontos. Tomada, cidade tomada, cercada. E a igreja onde congregamos, nós assumimos o compromisso de começar a orar por salvação e transformação. Começamos a orar em vários pontos da cidade, orar pela cidade, orar pelas ruas, clamar pelos nomes que nós conhecíamos, que estavam embrenhados, que estavam mergulhados na obra de feitiçaria e rituais de magia negra. Começamos a orar. Amados, se você vai acreditar ou não, deveria ter aí mais de 20 pontos de feitiçaria na cidade. Hoje, os que ainda funcionam timidamente, deve ter uns 2 que funcionam, mas timidamente. Alguém vai lá, mas timidamente. Alguém vai, mas timidamente. Ou seja, vale a pena a igreja continuar orando. Aleluia, 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 aleluia. E o maior, gente, o maior centro da cidade, ia celebridade lá, pessoa pagava dinheirão com rituais de magia negra, pessoas de diversas cidades do Rio de Janeiro iam lá. Esse lugar eu estive agora, faz uns 60 dias, estive lá. Tudo abandonado, ninguém entra mais lá, não tem ritual, não tem mais nada lá, só tem fazenda e vai virar condomínio. Já estão vendendo os terrenos, os lotes, já está vendendo, vai ser condomínio. Ou seja, eu ainda creio no poder da oração da igreja, nós ainda cremos no poder da oração da igreja. Ora, igreja, porque Deus ainda escuta as nossas orações. Aleluia, glória a Deus. E tem um outro lugar, recebi um recado há poucos dias, de uma família tradicional de magia negra também na cidade. Mandou uma mensagem para mim na semana, tem uns 20 dias isso. Eu procurei saber, aqui, cadê fulano? Não estou vendo fulano na rua. O que está acontecendo? Esse fulano é dono desse terreno e mexia com muita coisa errada e com muita magia negra. Cadê fulano que eu não estou vendo mais na rua? Ficava sentado na porta da casa, não está mais. Cadê? Está dentro de casa passando mal e está à beira da morte, está com uma doença muito grave, enfim. Mas foi bom o pastor falar. Por quê? Porque ele falou que tem um terreno lá, que o sonho dele é que se aquele terreno fosse da Assembleia de Deus. Eu não fui lá ainda, mas ore. Ore. Ainda não fui à casa dele, eu vou lá na casa dele, mas não vou com o intuito do terreno, não. Vou com o intuito de olhar ele, ver ele e orar por ele. Mas lembrou, meu sonho é... Irmãos, pensa num terreno que foi palco de tudo quanto é coisa ruim que você possa imaginar. E agora o dono, o herdeiro, quer entregar para a Assembleia de Deus. Tomara que se cumpra mesmo. Mas não é entregar de graça, não, tem um preço. Amém, irmãos? Quem sabe na hora da campanha eu lembro de vocês aqui.
Mas vale a pena orar. Você crê que Deus faz? Às vezes os crentes hoje, irmãos, meu vizinho liga som alto. Meu vizinho mexe com droga. Meu vizinho faz tanta coisa errada. Eu já não estou aguentando mais meu vizinho. Você orou? Você orou? Ora por ele, irmão. A nossa igreja tinha um jovem lá do lado, que ele tinha um som potente. Na hora do culto, eu moro perto da igreja, ligava aquele som potente, com músicas terríveis. Sertanejo mundanos, funk mundano, tudo coisa mundana, tudo coisa suja. Aquelas paixões terríveis, de mulher me deixou, me abandonou, aquelas coisas terríveis. Só Deus para ter misericórdia. A minha esposa e eu oramos. Sabe qual que é triste? Sabe o que é triste? É quando Deus ouve a nossa oração e a gente não entende e não vê que Deus já respondeu. Depois de um tempo, a gente começou a ver, o som sumiu daqui. Mas já tinha passado, já um tempão que o som tinha sumido, o motorista também tinha sumido, mas não morreu, não. Ele está frequentando uma igreja. E a polícia prendeu o som dele. Então, amados irmãos, orar, não é orar pela morte, não. Para Jesus salvar, para Jesus converter, para Jesus transformar, vale a pena. Liderança relevante tem compromisso com a oração. Aleluia! Prosseguindo, amados irmãos, em quinto lugar. Mas antes eu senti algo de Deus aqui. Não vou entrar no quinto ponto, não. Vamos orar. Vamos orar. 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 Você tem causa difícil aí? Orar. Clamar. Sentir de clamar por situações difíceis aqui nessa hora. Você que tem situações difíceis. Somente você que tem situações difíceis para vencer. Fique em pé que vamos orar juntos. Só você que tem situação difícil. Se a coisa está fácil, pode ficar sentado. E nós vamos orar agora. Não vou chamar à frente, mas eu vou estar orando. Eu creio no Deus que cuida de nós. Eu creio no Deus que cuida da igreja. Aleluia! Liderança relevante tem compromisso com a oração. Oremos agora, começa a apresentar essa causa diante do Senhor. Querido Pai, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me uno agora com os teus filhos em oração. Que o Senhor comece a levantar líderes de oração nessa noite. Que o Senhor comece a levantar homens e mulheres que amam a oração. Qualquer que seja o desafio que o teu filho estiver enfrentando agora, que a tua filha estiver enfrentando, que o Senhor comece a abrir o céu e olhar para a tua filha agora. Que o Senhor comece pela tua bondade, pela tua misericórdia, olhar para as famílias aqui representadas e comece a fazer milagres, comece a responder às orações. Deus vai agora dando livramento de morte, repreenda doenças, repreenda enfermidades, repreenda dores emocionais, repreenda as enfermidades do corpo, vai reconciliando famílias, vai tomando essa causa na justiça nas tuas mãos, essa causa no INSS, essa causa junto à prefeitura, junto ao governo do estado. Ah, meu Deus, entra com providência agora, entra com providência agora, Senhor. Esse processo que está na mão do juiz, na mão do promotor, na mão do advogado, na mão de algum profissional da justiça. Ah, Deus, coloque agora a tua mão sobre os teus filhos agora. Vai curando, vai resolvendo, vai agora desbaratando toda ação do inimigo, toda perturbação familiar, que seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo. Começa a remover doença, começa a remover o câncer, começa a remover toda espécie de dores, vai curando agora os órgãos, vai curando o organismo do teu filho e da tua filha agora. Comece a realizar milagres nesse momento. Se alguém estiver enfrentando batalha espiritual, na autoridade do nome
nome de Jesus Cristo, nós declaramos: vai-te embora, Satanás, agora. Vai-te embora, nós te ordenamos em nome de Jesus. Vai-te embora dessa casa, vai-te embora dessa família. Ah, Deus, nós oramos agora. Se tem algum irmão que está fraco, desanimado, pensando em desistir, vai reanimando agora, vai reanimando agora, vai reanimando agora, vai mandando a depressão embora, vai mandando o desânimo embora. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Nós clamamos ao Senhor nessa hora. Ah, Deus, também eu preciso orar. A igreja necessita do poder do Espírito Santo. Ah, Deus, todo irmão agora que tem sede do Espírito Santo, que comece a receber agora a tua unção, que comece a sentir agora o toque do teu poder, que comece a ser cheio do Espírito Santo, que comece a receber a alegria do Espírito Santo, que seja batizado no Espírito Santo, que receba os dons espirituais. Ah, Deus, aviva! Iba sumiande candarama candarama. Iba sumiande candarama 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 candalaba. Asuimiande candarama sumiande candarama candalaba candalaba. Asuimiande candarama sumiande candarama candalaba candalaba. Arama candarama candarama sumiande candarama. Que Deus tem para nós sobre liderança relevante. Liderança relevante é cheia do... Liderança relevante é cheia do... Olha o que diz a palavra de Deus em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amados, liderança relevante precisa ser cheia do Espírito Santo. Irmãos, não temos condições de fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando escreve na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele fala isso: olha, eu entrei aí no meio de vocês pregando o evangelho, mas não levei a minha filosofia, a minha sabedoria, não. Eu entrei aí com o evangelho e com poder. E amados, nós precisamos do poder do Espírito Santo. E fazer a obra de Deus é fundamental que a gente tenha o poder do Espírito Santo. Certa ocasião, o pastor Joãozinho de Souza, ele dizia algo em seu livro muito interessante que me chamou a atenção, que tem muitos crentes querendo fazer a obra de Deus, querendo furar uma parede, furar uma coluna com arco de pua. E ele dizia exatamente isso, que quando a gente faz a obra de Deus, sem o poder do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, é como que se quiséssemos atravessar uma parede ou furar uma parede com arco de pua. Alguém vai dizer: pastor, o que é isso? Consulta no Google que deve achar alguma coisa lá. A geração mais nova, né? Mas, queridos irmãos, todos sabem que é uma ferramenta usada para perfurar madeira. E a gente quer furar a parede. Mas eu creio que você já deve ter visto alguma furadeira, daquelas bem potentes, que tem a regulagem mais simples e tem aquela regulagem marreta. E aí você se posiciona em posição de... se coloca em posição de tiro, mas você não vai dar tiro, tá? Com a perna para trás, mira e dá aquele tiro. Chega a dar aquele impacto, né? O braço balança. E aí você vai ali, devagar, daqui a pouco acelera e pronto. Já furou, já coloca ali o parafuso, já coloca ali alguma coisa. Por quê? Precisou de algo poderoso. Precisou de algo potente para perfurar. E às vezes na obra de Deus também, quantas coisas
Ah, mas está tão difícil aquele conjunto, está tão difícil aquela classe, é tão difícil lidar com aquele caso, é tão difícil. É difícil sim. E chega uma hora, irmãos, que toda a nossa habilidade de liderança, chega uma hora que todas as ideias de coach que a gente possa ter, chega uma hora que toda a nossa habilidade de administrador, de gestor, chega uma hora que você pesquisa tudo, vê tudo e não vê saída não. Não é que é ruim estudar, não é isso. Não é que é ruim nós conhecermos as técnicas de administração, não. Mas no reino de Deus, Deus vai nos dar experiência para a gente depender dele. Para a gente dobrar os joelhos e depender da graça dele, do poder dele, da unção dele. Por isso que Paulo fala na carta aos Coríntios e fala na carta aos Tessalonicenses: eu não estive no meio de vocês só com palavra persuasiva de sabedoria humana, não. Eu entrei aí com poder, eu entrei aí com o poder do Espírito Santo, eu entrei aí com a presença do Espírito Santo. Chega um momento, irmãos, que a gente se vê realmente vazio e impotente. Porque nós usamos toda a nossa inteligência e não vai. E Deus fala: você depende de mim. Você depende de mim. É o que está em Provérbios 3. Fala para nós não estribarmos em nosso próprio entendimento. Quantas vezes o pregador, o pastor, o dirigente, o obreiro, o professor da escola, ele está se estribando, se apoiando no próprio conhecimento. O conhecimento é importante, meus amados irmãos, mas a nossa vida tem que estar apoiada na palavra de Deus, a nossa vida tem que estar apoiada na rocha eterna que é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de poder para fazer a obra de Deus, nós precisamos de unção para fazer a obra do Senhor. E aí você começa a ver, aqui eu não quero desprezar o conhecimento não, porque Deus me deu a oportunidade para estudar. Não deu a mesma oportunidade para o meu pai, mas me deu oportunidade. Então, graças a Deus, eu estudei um pouco. Não vou falar aqui o que eu estudei, você vai achar que eu sou prepotente. Mas Deus me deu a oportunidade de estudar, meus amados irmãos. Mas eu quero que você entenda que a gente não pode se apoiar naquilo que a gente estudou. A nossa base sempre tem de ser o Senhor, nosso Deus. O conhecimento é um instrumento, é uma ferramenta muito útil e precisamos de conhecimento. Mas a gente não pode se estribar nele, a gente tem que estar apoiado em Deus. A gente não pode ir para uma sala de aula com a autoconfiança. Não, a gente não pode. Certa ocasião, de vez em quando, eu encontro algumas pessoas também falando mal do conhecimento, falando mal de quem estuda, falando mal da teologia. Fala não, irmão. Não fala não. De vez em quando eu encontro por aí. Tem gente que estuda teologia e não, mas é benção, estuda teologia. Temos de estudar. Eu continuo estudando, leciono em faculdades, leciono em cursos teológicos. Então é importante nós estudarmos. O que não pode é a gente deixar de crer nas Escrituras. O triste é quando o estudante de teologia, o pesquisador de teologia, quer olhar a Bíblia com distância. Não, a gente tem que olhar a Bíblia como uma outra literatura qualquer, tem que ter uma distância. Para a gente não se contaminar, para a gente ter uma visão crítica. Tá bom, segue esse caminho aí. Mas quando eu estudo a Bíblia, eu estudo mergulhando. Jesus, irmãos, fez muitos milagres. Deus abriu o mar vermelho. Mas eu não sei se Deus abre o mar vermelho hoje. Hoje eu não vi Deus abrir mar vermelho, mas que eu já vi Ele abrir situações para eu passar e me ver livre lá, já vi. Então, às vezes a pessoa vai para a aula, tem crente que fala em línguas, mas não paga ninguém. Então não adianta nada falar em línguas e não pagar suas contas. Tem crente que tem dons espirituais, mas não cuida da família. Como se o dom espiritual fosse algo. Não, irmão, vai devagar. O dom espiritual não tem nada com isso. Se a pessoa não paga as contas, o dom espiritual continua sendo santo. Se a pessoa não tem caráter, o batismo no Espírito Santo continua sendo uma dádiva divina.
A gente não pode ficar fazendo esse jogo de palavra depreciando o dom. Não adianta nada falar em línguas e não pagar as contas. Adianta sim, por quê? Porque é promessa, é doutrina. Se a pessoa não está tendo vida com Deus, ela vai colher ou Deus vai agir. Mas eu não posso depreciar o dom. Eu não posso depreciar aquilo que é limpo, aquilo que é santo, aquilo que é verdadeiro. Ah, mas tem crente que profetiza errado, que profetiza da carne, e ele vai sofrer as consequências. Mas o dom de profecia continua sendo santo. Se tem alguém profetizando mentira, se tem alguém enganando os outros, se tem alguém ludibriando pessoas em nome de dom espiritual, essa pessoa sofrerá as consequências. Mas o dom espiritual de profecia que encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, continua sendo puro, continua sendo lindo, continua sendo autêntico. Aleluia! Eu não posso depreciar aquilo que vem de Deus. Se tem alguém torto por aí, posso fazer nada. Mas nós não podemos depreciar numa sala de aula ou com as pessoas o dom espiritual. Tem muita gente brincando, debochando dos dons espirituais, rindo, pessoas se achando muito intelectual. Para ser intelectual não pode chorar no culto. Para ser intelectual não pode ter esse sentimento. Sou intelectual. Eu sou pensador da igreja. Sabe quem é o pensador da igreja? Ele já pensou a igreja. A igreja diz, irmãos, a palavra de Deus diz que a igreja tem uma cabeça. Alguém já conheceu essa cabeça? Alguém já conheceu essa cabeça? Ele está pensando a igreja todo dia, já pensou a igreja, direciona a igreja. Então nós não temos que ser eu sou o pensador. Não, irmãos, você pode refletir. Você pode tecer uma opinião, um parecer, uma posição particular. Mas não fica se achando acima da igreja, se achando acima de todo mundo, se colocando acima do pastor, acima do círculo de oração e depreciando tudo. Aí deprecia o louvor, deprecia o pastor, deprecia o círculo de oração, deprecia a escola dominical. Esses professores da igreja são muito rasos. São muito rasos. Eu gosto de coisas mais profundas. Cuidado com coisas profundas. Porque lá em Apocalipse, numa das igrejas da Ásia, tinha um grupo lá querendo conhecer as profundezas de Satanás. Então, cuidado, porque tem muita gente por aí nas igrejas conhecendo as profundezas de Satanás. A gente vai encontrar pessoas buscando instrução no YouTube, teologia youtubiana. Tem crente que ele vai lá, pega umas mensagens estranhas de uns pregadores que vê e quer trazer para a igreja umas coisas estranhas, irmão. Uns movimentos estranhos, uns ensinamentos estranhos, porque ele pegou lá no YouTube e lança para cá, ouviu numa rádio uma polêmica lá e quer trazer aquela polêmica para dentro da igreja. Irmão, aquela polêmica que você ouve em debate de rádio, deixa aquilo lá, irmão. Tá? Não usa aquilo para perturbar a sua cabeça, não. Porque tem debatedor que é crente, tem debatedor que tem compromisso com a palavra, tem debatedor que ele é equilibrado, mas tem debatedor que ele chega lá para levantar o lençol mesmo. Ele chega lá para sacudir, se vira quem está ouvindo. Nós é que temos que ter o equilíbrio, nós é que temos que ter o ensinamento e a aprendizagem da palavra de Deus. Agora, uma coisa é certa, quem é aluno da escola dominical não se perde. Quem é aluno da escola dominical não se perde. Por isso, meus amados, cuidado com pessoas que andam por aí debochando dos dons espirituais, ironizando os dons espirituais. Cuidado. E tem hora que a turma aí ganha audiência. Eu não tenho tempo, irmãos. Eu não tenho tempo para ficar ouvindo o pastor que vai lá para o YouTube depreciar o movimento pentecostal. Não quer ser pentecostal, a decisão é sua.
Mas deixa a gente quieto, porque nós estamos avançando, a igreja está avançando. Se você não gosta, não posso fazer nada, mas nasci nesse contexto, amo estar nesse contexto. Eu creio na atualidade dos dons espirituais. Eu creio na manifestação atual do Espírito Santo. Se você não crê, que pena. Mas eu e você aqui, vários irmãos aqui, nós temos vivido coisas lindas da parte de Deus. Nós somos pentecostais, cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, cheios da unção de Deus. Cremos nos dons espirituais e cremos na vinda poderosa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Cremos. Então, cuidado, irmãos. Professor, seja cheio do Espírito Santo. Obreiro, seja cheio do Espírito Santo. É assim mesmo, cheio do Espírito Santo. É tão bom você ver crente cheio do Espírito Santo. Em nossa igreja, em uma das nossas congregações, tem uma irmã que tem 80 e poucos anos. Quando ela não está na igreja, ela faz falta. 80 e poucos anos. Porque quando entra o louvor e ela sente a glória de Deus, ela pula pelo menos uns 50 centímetros. 50 centímetros ela pula. Ela fecha o joelhinho dela assim, parece que vai decolar mesmo. Encolhe o joelhinho dela assim, pula e encolhe o joelho. Vai voar. Mulher de Deus. E sabe o que eu fico feliz? Chegar numa idade dessa decolando assim, gente. É muito bom, gente. É muito bom, meus amados irmãos, sentindo a alegria do Espírito Santo. Há pouco dia passou por uma cirurgia. Aí eu ri muito, né? A família gravou um vídeo dela saindo da meia de cirurgia. Aí a pessoa que filmou da família, a vovó está aqui agora, saindo da sala de cirurgia. Aí daqui a pouco, de repente, a velha lá, né, crente, abre o olho e fala assim: onde vocês colocaram a minha bolsa? Pensaram que a irmã ia acordar toda, abriu o olho, onde colocaram a minha bolsa? Ou seja, crente, alegre. Aí você fala, mas essa irmã tem dinheiro? Não, é rica. Não, milionária? Não. Alguns de seus filhos morreram de forma muito triste. Sofre com algumas situações da família. Mas quem fica perto dela, ela contagia. Por quê? Porque ela tem a alegria do Espírito Santo. Se eu falar para você aqui a forma como alguns de seus filhos faleceram, você vai dizer assim, como que essa irmã tem essa alegria? A tristeza da morte de alguns de seus filhos, situações calamitosas que ela passa ou passou, como que ela consegue ser assim? Pelo poder do Espírito Santo. Para nós vencermos esse tempo presente, nós precisamos do Espírito Santo. Se há alguém aqui nessa noite que tem passado por depressão e por pânico, eu não posso dar alta a você, não posso suspender sua medicação, mas eu posso dizer, além dos médicos, ainda há o enchimento do Espírito Santo. Além dos médicos, ainda há a alegria do Espírito Santo. A minha oração é que a alegria do Espírito Santo possa encher o teu coração nesse lugar. Aleluia! Liderança relevante é cheia do Espírito Santo. Sexto lugar, meus amados irmãos, a liderança relevante, ela prega a palavra de Deus com ousadia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31 diz, tendo eles orado, olha aí como é que oração é coisa boa. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Imagina, tremeu o lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, coisa boa é anunciar a palavra de Deus com ousadia. Essa palavra aqui, ousadia, no grego é parresia, ou parresia, que significa o quê? Significa você pregar livremente,
pregar com entusiasmo, pregar sem medo, pregar sem qualquer embaraço, é anunciar de forma livre, é anunciar de forma corajosa a palavra de Deus. Você que ensina, você que prega, você que anuncia o evangelho, ensine de forma entusiasmada, de forma corajosa, de forma intensa, de forma livre. Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo. É bom, professor, ter ânimo para ensinar. Ter ânimo e autoridade para anunciar a palavra de Deus. Ter convicção daquilo que está falando. Ter convicção daquilo que está ensinando. Pode ter, meu irmão, qualquer que seja o número de pessoas que esteja na sua classe. Aí, às vezes, o professor fala assim, puxa, eu não tenho muita cultura, não tenho muito conhecimento, não tenho muito estudo. Você tem o Espírito Santo? Conhece a palavra? É convertido? Tem compromisso com Deus? Tem compromisso com a sua igreja? Sabe o que é ser submisso a Deus e a liderança constituída pelo Senhor? Meu irmão, anuncia com coragem. Ah, mas na minha sala tem pessoa formada assim. Na minha sala tem pessoa formada assim também. E então aí, né, eu falo muito errado. E vamos parar com isso. Para com essa falsa humildade. Pode ter qualquer que seja o nível de escolaridade na sua classe. Naquela hora ali, realmente você não é maior que ninguém, não é melhor que ninguém. Mas você está sendo um instrumento de Deus na vida daquelas pessoas. Instrumento de Deus na vida das pessoas. Para com isso, meu irmão. Para com isso. As pessoas estão ali para ouvir a palavra do Senhor. Na igreja do congrego, você vai encontrar lá o analfabeto, entre aspas, ensinando. E você vai encontrar pessoas com diversas formações ali ouvindo. Diretor de escola, professor com doutorado, professor com mestrado. Vai encontrar ali várias pessoas. Professor de língua portuguesa, que poderia anotar todos os erros que o professor está falando. Vai encontrar. Vai, pobre, branco, preto, gordo, rico, você vai encontrar lá na classe. Mas você vai encontrar ali professor que não tem tanto estudo, mas você vai encontrar os estudados dizendo o seguinte, eu ouvi Deus falar comigo. É homem de Deus que está ali na frente. É mulher de Deus que está ali na frente. E você também vai encontrar ali na igreja professores com a graduação elevada, dando aula na escola dominical também. E a unidade ministerial faz isso. Você vai encontrar uma pessoa que não tem tanto estudo, trabalhando ao lado de quem tem bastante estudo, ninguém se considerando grande e todo mundo sendo guiado pela cabeça. E a cabeça é Jesus Cristo. Todo mundo sendo guiado pelo Espírito Santo. Sabe o que é isso? É igreja. Isso é igreja. Igreja é assim. Você tem de encontrar ali, quem sabe fazendo dueto, aquele irmão que é mais abastado, que tem riqueza, que tem sítio, que tem fazenda e que tem empresas, do lado de um irmão que está precisando de uma porta de emprego. Você vai dizer assim, por que o do lado não dá emprego? Não sei. Mas é a igreja. Igreja. Quem é maior, quem é melhor? Não é isso. É quem é que está sendo usado pelo Espírito Santo. Então, se alguém entrou aqui hoje com um complexo de inferioridade, seja curado, seja curada. E alguém entrou aqui também com complexo de superioridade, nariz muito em pé. Ei, desce! Desce! Porque Deus quer fazer obra na sua vida. Deus quer fazer obra em nossas vidas. Aleluia! A liderança relevante prega a palavra de Deus com ousadia. Prega. Ih, essa lição aqui está uma situação difícil, meu Deus. Vai falar sobre dízimo.
Essa lição aqui vai falar sobre divórcio. Meu Deus. O que eu faço? Na minha classe tem 5. Eu acho que eu vou torcer um negócio, que vou sair assim, vou... Prega. Pastor, mas... Prega com ousadia. Anuncia, fala o que diz a Escritura. Fala sobre o plano de Deus para as nossas vidas. Pastor, mas a pessoa separou ali, como é que vai ser? Meu irmão, não entra no mérito. O que você precisa dizer, está casada? Tá. Então que fique quieto ali. Porque tem coisas que não dá para voltar. E não dá para fazer a pessoa voltar. Mas quem sabe dá para ajudar para ela ficar bem quietinha naquele relacionamento ali. Então receba o princípio da palavra. Porque às vezes a pessoa praticou algumas coisas, passou por algumas experiências, irmãos, que lá atrás não tinha o conhecimento e a coisa fica embaraçosa. Então você prega a palavra. Anuncia a palavra. Pastor, mas se alguém falar assim, e o meu caso, como é que fica? E o meu caso, o teu caso, irmão, vamos fazer o seguinte, procura o pastor e conversa. Eu só estou ensinando o que a Bíblia diz. Eu vou para o inferno ou vou para o céu? Procura o pastor. Pastor, só está arrumando problema aí. Não, porque o pastor conhece o detalhe daquele casal. O pastor conhece os detalhes daquela situação. Não dá para a gente assumir o que não é nosso. Não dá para a gente resolver o que não é para a gente resolver. A nossa missão é o que a Bíblia diz. E anuncia com ousadia. Agora, não anuncia machucando as pessoas. Tem crente aí divorciado que para mim já está no inferno. E aí você corre o risco de pegar um aluno rebelde e falar assim, e tem crente aí casado que vai também. Então, amado, você pega um aluno rebelde, você vai sair corrido da sala. Então, tem coisa que a gente tem que deixar para a pessoa certa dirimir as situações. Mas isso não é fugir. Não é fugir, não. É não resolver o que não é para nós resolvermos. Tem professor querendo ser o pastor da classe. O professor da escola dominical não é o pastor da classe. É o mestre. É o ensinador. Você ajuda a apacentar. Gostou disso aí? Fala para o seu irmão do lado de você, está ajudando a apacentar. Fala para ele, você está ajudando a apacentar. Sétimo lugar, meus amados irmãos. Tem alguém vivo aí? Amém. Sétimo lugar, a liderança relevante ganha... Não, está fraco. A liderança relevante ganha... almas. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 e 41. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas, almas. Meus irmãos, liderança relevante ganha almas. Sabe por que tem muita briga em algumas igrejas? Aqui não. Mas sabe por que tem muita briga nas igrejas? Porque a turma não está ganhando almas. É um olhando para o nariz do outro. Aí vai dar briga mesmo. Briga para cantar, briga para ter oportunidade, briga para ter cargo. Tem crente que fica aguardando dezembro. Eu vou ver se o pastor vai me dar um cargo. Aí passa o ano inteiro, não ganha alma, não ganha nada, não convida ninguém. Escola dominical é para ganhar almas. Alunos precisam receber a graça de Deus para trazer novos alunos, para trazer mais alunos,
para convidar amigos, amigas para o estudo da palavra. O melhor lugar para a gente trazer um novo convertido, trazer um visitante, é na escola dominical. Por quê? Porque na escola bíblica dominical nós aprendemos a palavra de Deus. Ali o professor está explicando, está ensinando, está ministrando. É o melhor lugar para nós trazermos um visitante. Liderança relevante ganha almas, irmãos. Quantos crentes não sabem o que é ganhar almas? Fica colocando a culpa no pastor. O pastor não está liderando direito, por isso que não está vindo crente para cá. Não. Quando, irmãos, a igreja não se converte em ninguém, é porque a igreja está se tornando infrutífera, inoperante, e não estamos convidando ninguém. A gente acha que somente o pastor, o dirigente da congregação, tem que sair convidando todo mundo, ou o superintendente. Pastor também, mas todos nós temos a missão de ganhar almas. Todos nós temos de sair das quatro paredes para anunciar a palavra de Deus. Quantos talentos? Quantos talentos? Aí tem crente que briga para cantar. Manda até bilhetinho para o dirigente. Meu CD, o meu pendrive, e Bluetooth aí, está tudo no lugar, só me chamar. Mas aí não quer cantar na praça, não quer cantar na frente do hospital, não quer cantar na frente do presídio, não quer cantar no presídio, não quer cantar no metrô, não quer cantar no ponto de ônibus, não quer cantar na rodoviária, quer cantar nada, só quer cantar e piruletar na igreja e dizer que canta muito. Canta muito lá na rua, irmão. Canta muito lá na rua, temos que cantar na rua mesmo. Agora lá na igreja, eu fiquei cheio de entusiasmo. Falei assim, olha, quem gosta de cantar, agora a gente vai cantar na porta da igreja. E aí começamos, na igreja matriz. A caixa de som bem simplesinha lá. Irmão, toca violão e canta, na porta da igreja. Vamos cantar. O irmão que canta lá, canta bem, cantou. 1 hora cantando. Minha irmã cantava também, colocamos um pedestal lá no microfone, igual um pedestal, isso aqui. Cantava lá na porta da igreja. Ah, pastor, isso aí é coisa maluca. Não, é fácil cantar dentro da igreja. Quantas pessoas passavam de carro chorando por ouvir a letra, o pedaço da letra de um hino. É hora de a igreja se posicionar e evangelizar os bairros e tomar conta de onde Deus der, onde Deus permitir a gente colocar os nossos pés. Irmãos, e hoje está até mais fácil, você não precisa nem pedir autorização da empresa de energia. Hoje você tem a caixa portátil com mais Bluetooth e com rodinha. Lá na igreja tem os caixinhas com rodinha, assim, não precisa pedir autorização de energia e vai embora. Pastor, mas se a fiscalização vier, você vai andando. Você vai andando e diz, eu estou indo para casa, e vai cantando e vai embora, irmão. E vai embora. Essa rodinha é boa, porque a gente vai cantando, vai pregando, e alguém vai dizer, ele é doido, ela é doida. Enquanto nos chamam de doidos, a gente vai semeando o evangelho e semeando a palavra de Deus. Aleluia! Não, pastor, quando eu for tocar na rua, tem que alugar um palco. Esse palco tem que ter luzes. Tem que alugar o som de 50 mil reais, tem que ter um operador tal, um microfone tal, e porque tem que causar impacto. Aí vai causar impacto de 5 em 5 anos, porque cadê dinheiro para fazer isso aí? Lógico, eu estou falando da roça lá, aqui outro nível. Me perdoe, tá? Me perdoe, estou falando da roça. Então, se lá na roça eu pensar nesse nível, meu irmão, aí não vai ser nem de 5 em 5 anos, aí é 10, 15 para lá. Não vai dar para fazer. E a gente vai cantar quando, vai pregar quando, vai para a rua quando, não dá. Quando Deus abrir as portas, com certeza, chama palco, chama estrela de tudo quanto é tamanho por aí para cantar, faz aquele tumulto da cidade que vai ser bênção. Agora, enquanto o palco não vem, enquanto a fumaça de palco não vem, enquanto as luzes não vêm, eu vou pregando da forma que Deus me permite pregar, mas o nome do Senhor não pode deixar de ser anunciado. Vou parar por aqui. Agora a gente tem que incendiar a cidade que Deus nos permite morar. Irmãos, a gente tem que fazer alguma coisa.
Não pode a gente ficar preso em nossa cidade, em nossa casa e na igreja. Não, a gente tem que ir para a rua, tem que avançar. Chegou a hora de avançar. Essa equipe top aqui, gente, eu vou levar para lá, mas não para ficar não. Tocar um dia com a gente lá. Mas depois volta, tá, pastor? Então, amados, essa equipe top aqui, esse coral aqui, gente, que coisa linda. Um coral desse aqui na frente de um hospital lá da minha cidade, da pobrinha lá, quebra tudo. Satanás vai sair correndo mesmo. E famílias vão ser confortadas. Famílias vão ser reconciliadas. Aleluia. Num dia a gente pode impactar uma cidade. Aleluia. Vai um grupo musical para o hospital, vai outro para o presídio, vai outro para a rodoviária. Lembrando, se a fiscalização vier, estamos cantando. Mas temos de anunciar a palavra. Chega de confusão nas igrejas. Chega de confusão nas congregações. Chega de confusão nos departamentos. É hora de nós avançarmos na evangelização e ganharmos almas. Pode ficar em pé? Vou parar mesmo. O pastor falou até meia-noite aqui. Almas. Liderança relevante se preocupa com almas. Almas. Aleluia, almas. Liderança relevante se preocupa com almas. Almas. A igreja aqui tem missões e faz missões. Preocupa-te com as missões. Invista nas missões. Adote os projetos missionários. Tenha folheto no teu carro. Tenha folheto onde você trabalha. Você, meu irmão, faça economia e ajude a comprar caixas de Novos Testamentos para distribuir. A igreja precisa ganhar almas. Chegou um tempo, irmãos, que aquela pessoa que você ama muito faz aniversário lá. Desembargador, o juiz, o teu vizinho, o teu patrão, ou quem sabe o gari que vai lá na sua rua. Ou quem sabe o mendigo, ou aquele que vive em situação de rua. Chegou a hora. Você, quando vai e leva presente de aniversário para alguém, por onde eu passo eu estou falando isso. Tem que dar Bíblia, gente. Tem que dar Bíblia para esse povo aí. Às vezes, aquela criança que você for no aniversário de criança, fui lá, às vezes você pagou R$300 naquele vestidinho, compra um de 200 e coloca uma Bíblia de 100 junto. Entendeu? Eu vou dar um carro de presente para a criança aqui, meu vizinho, o carro é 3.000, tá bom. Então, compra um de 2.800 e dá uma Bíblia de 200 para aquela criança dentro do carro. Quando a criança abrir o carro assim, ela vai ver o carro, mas vai ter uma Bíblia lá dentro daquele carrão. Pastor, eu só consigo dar presente de R$10. Então eu tenho uma boa notícia. Dá uma barra de chocolate de 5 e compra uma Bíblia de R$5,99. Tem espaço para todo mundo. Aleluia. Mas vamos distribuir Bíblias. Vamos distribuir folhetos e vamos convidar as pessoas para que façam encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quantos querem ser incendiados, queimados e despertados à evangelização? Oremos nessa hora, querido Pai, querido Deus. Eu creio que o Senhor está levantando nessa noite. Eu creio que o Senhor está levantando neste simpósio uma liderança bíblica. O Senhor está levantando uma liderança missional. E o Senhor está levantando uma liderança relevante. Eu creio que o Senhor está sustentando essa igreja porque ela já é bíblica. Aleluia! Ela já é missional. E ela já é relevante. Que o Senhor possa despertar a tua igreja. Que o Senhor possa despertar as lideranças da tua casa. Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Que com o coração cheio do Espírito Santo, o Senhor possa nos impulsionar a ganhar almas. Que o Senhor possa nos impulsionar a distribuir folhetos, a falar de Jesus, a anunciar a tua palavra com ousadia, a anunciar a tua palavra livremente. Deus, aviva-nos.
Ah, Deus, nós amamos a tua lei. Que o Senhor possa continuar sustentando essa escola bíblica, realizando esse simpósio e trabalhos domingo a domingo, trabalhando de forma relevante, de forma missional e de forma bíblica. Continue sustentando a escola bíblica dominical, da igreja sede, também das congregações e das filiais. Ah, Deus, venha, Senhor, venha impulsionar cada coração, que a escola bíblica dominical cresça e que continue crescendo para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por esses dias e por essa oportunidade. Continue, ó Deus, sustentando o pastor dessa igreja. Continue sustentando os obreiros dessa igreja, os membros, os visitantes dessa igreja. Continue sustentando, Senhor. Ah, Deus, vai fortalecendo o teu filho em todas as áreas. Capacita o teu filho em todas as áreas. Fortalece ele, Senhor, para continuar nos conduzindo, para continuar conduzindo a tua igreja. Ele necessita do Senhor diariamente. Ele necessita do poder do Senhor diariamente. Sustenta a saúde dele, de sua esposa, da família. Cerca a família do teu servo com a tua mão protetora. E essa igreja, Senhor, que ela siga triunfante para a glória do teu nome.